Senhoras e senhores, mais um Talk Hugo Podcast. Antes de mostrar a nossa convidada especial de hoje, eu quero falar da Esportes da Sorte, meu amor. A única casa de apostas do Brasil que paga um pool de até R$1 milhão. Você tem vários campeonatos. Campeonato Brasileiro da Série A, B, C, D. Para você apostar. Tem hóquei, tem basquete, tem handball. Tem mais o que, Doris? Digam, futebol americano. Futebol americano. Falou basquete? Basquete já falei. Você vai lá, esportesdasorte.com. R$1 milhão você pode faturar. O que é que tu fazia com R$1 milhão? Fala, amigo do céu, não é bom nem começar a contar, porque ia ser muita coisa. Ô, Doris. Ia queimar rapidinho. Então a gente vai jogar agora no Esporte da Sorte. A gente vai fazer o Campeonato Brasileiro da Série A desse final de semana. Hoje é sexta-feira, então tem sábado e domingo. A gente vai fazer, então no esportesdasorte.com a gente vai apostar, ok? Ok. Beleza? Vamos lá. Então pronto. E você também ainda não é inscrito no canal? Tá aqui o QR Code, aponte seu celular, se inscreva no canal e você também ativa o sininho de notificações. E dá um like também se você gostou aí, dá um like, né? Porque se Por você, favor, porque né? se você não der um like, o que é que pode acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar deslikeada. Vai ficar deslikeada, né? Senhoras e senhores... como é que é? Ah, sim. Tá certo. Eu pensei que era mexer o sino de novo. Dani... Ó, mandaram o currículo da nossa convidada de hoje, Doris. É gigante, Cara, né, amigo? eu fiquei meia hora. Lendo, Papapá, 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 papapá. Eu digo, não, eu não vou ler tudo, porque... eu não vou conhecer a Dani Sena, quem é a Dani Sena. Mas a Dani Sena, minha gente, está aqui ela, ao vivo e a cores. Trabalhou muitos anos. Quantos anos, Dani, no Procon? No Procon, 7 anos. 7 anos no Procon. Sabe o que é Procon, minha filha? Ai, misericórdia. Você já usou o Procon uma vez na sua vida? Inúmeras É? vezes. Tu acha que Sou chata, É aquela mesmo? consumidora que vou lá e vou no Procon. Não faz o meu negócio, não, que eu vou lá no Procon agora. Cara, é assim, tem que ser assim, Dani? Tem que ser assim. E olha, se eu falar pra você, você não é chata, não. Você é uma consumidora bem informada. E vou trazer até um índice aqui, tá? Mais da metade das reclamações são feitas por mulheres. Isso Significa aí, que as mulheres, elas sabem o direito e vão lá reivindicar. Ô, Dani, esse juizado... de pequenas causas, que fica aqui na Imbiribeira, tira um pouco, acho que, o foco do Procon ou não? Não, Hugo, é o seguinte, o Procon... Ou eu falei besteira? Não falou besteira, não. Mas assim, o que é que acontece? São órgãos totalmente autônomos, distintos. O Procon, ele é um órgão administrativo. E o juizado, né, é um órgão do judiciário. Então, vou dar um exemplo, assim, bem prático para a população entender. Se você tem um problema, vamos lá, eu comprei essa água aqui e a água deu um problema, ou não me emitiram a nota fiscal, ou cobraram um valor a mais. Posso ir no Procon? Pode. Qual a diferença do Procon entre ir no Procon e ir no juizado? É que no juizado lá, além de pedir a devolução do seu dinheiro e tal, você também pode pedir uma indenização. O Procon, ele não tem competência de pagar valor indenizatório. Ele é um órgão de defesa do consumidor, tudo que envolve relação de consumo. Tem alguém que vende um produto ou fornece um serviço, tem alguém que compra e tem esse produto e serviço, é um triângulo, vamos imaginar. O Procon tem competência para tratar um produto vencido, o banco que cobrou algo indevido, uma dívida a pagar, relação de consumo. Vamos botar aqui na cabeça. Comprei alguma coisa, contratei algum serviço, deu algum problema, o Procon tem competência. Posso ir para o juizado? Também pode ir. Mas... eu vou dizer na nossa linguagem, com o BO do Procon, não fica mais fácil entrar no juizado de pequenas causas? Com o boletim de ocorrência que eu fiz no Procon? O que é que acontece? Não fica, a coisa, o caminho não é melhor? O que é que acontece? A justiça hoje, infelizmente, eu sou advogada e eu sou extremamente defensora de que você tem que saber o direito, tem que reivindicar, sim. Mas a gente tem um sistema judiciário extremamente abarrotado de processo. Então, às vezes, desestimula as pessoas. As pessoas falam assim, vou na justiça, não vou não, porque esse problema aqui, o valor foi tão pequeno, daqui que eu vai, tem uma audiência daqui a um ano. O Procon tem uma coisa que também é a celeridade.
Você chega no PROCON, uma média de você sentar na mesa para ter uma audiência é em aproximadamente aí entre 30 e 45 dias. Então, é um órgão mais rápido. Agora, não tem poder de pagar indenização. Qual a ideia do PROCON? É um órgão de conciliação. Olha, consumidor, tá aqui, tá errado. Você tem que devolver o dinheiro? Devolve o dinheiro aqui do consumidor. Olha, o produto deu defeito, você vai trocar, dá outro, você vai devolver o dinheiro? Tá aqui, resolve assim. E resolve, tá? Resolve muito. Tá, deixa eu entrar na parada da gasolina aqui, Doris, antes de fazer a pergunta. A gente tá com esse problema da gasolina, baixa de preço, não sei o quê, aquela briga de ICMS, etc e tal. O PROCON fiscaliza, tem esse poder de fiscalizar bomba de gasolina também, para ver quem baixou de preço, não? Vamos lá, o PROCON tem poder de fiscalizar posto de combustível. Agora, se você fala assim, a bomba de gasolina, para ver o preço do combustível, sim. É uma política, é uma relação de consumo. Vamos imaginar que a gente precise fiscalizar um posto para ver se tem gasolina adulterada, se o volume lá, a volumetria que está abastecendo está correto. PROCON? Aí isso já não é PROCON. O PROCON vai junto com o IPEM e com a ANS. Que é o Inmetro, né? O IPEM. Porque o IPEM é o Instituto de Pesos e Medidas. E a ANS, ela vê a qualidade do combustível. Ele não é um órgão técnico para analisar se a gasolina é adulterada, se o volume que está sendo abastecido está correto, mas ele é um órgão de proteção e defesa do consumidor. Ele pode acionar outros órgãos para que acompanhem. Vou dar um exemplo. Várias fiscalizações a gente fazia à época. E a gente chamava vigilância sanitária para ir em conjunto, a gente chamava corpo de bombeiros, polícia. Por quê? Porque nem sempre aquela matéria ali, o PROCON vai ter a capacidade técnica. Então, por isso que é importante essas parcerias. Agora, foi relação de consumo, competência do PROCON. Dani, me conta aqui pra gente. Você é uma mulher, né? E tá aí num trabalho que é lidar com esse consumidor, com as denúncias e com o empresário do outro lado, com o dono daquele produto, do serviço e tudo mais. Teve algum momento, assim, em que você se sentiu ameaçada dentro do seu trabalho? Não porque você não soubesse fazer o seu trabalho, ou porque aquela ação era uma ação, assim, volumosa, ou que fosse um caso mais extremo, mas sim pelo fato de ser mulher e estar ali. Sem dúvida. Teve várias situações, na verdade, e que eu fui verbalmente mesmo ameaçada. Olha aí, a gente já teve várias situações, né? De pegar bandido mesmo, pessoas que aplicavam golpes. A gente interditou várias empresas clandestinas que diziam que eram empresas de investimento e pegavam um público que era um público idoso. Nossa. E foi a operação que a gente fez com a delegacia de estelionato. A gente, no último ano, a gente fechou mais 18 empresas funcionando em empresariais na Zona Sul do Recife, e que você chegava ali, jamais imaginava, não, tá tudo correto, todo mundo bem vestido, com uma lábia muito boa, né? Muito pilantra, né? Então, já teve inúmeras situações. E, assim, eu não digo que é engraçado, mas o quanto a gente precisa ainda, a informação é extremamente importante para que o consumidor, ele entenda que, independente de quanto ele ganha, de onde ele mora, quem ele é, ele tem direito, sim, a uma boa prestação de serviço. Né? E ele tem que exigir isso. Então, infelizmente, e o PROCON não é contra a empresa, tá, gente? Eu falei muito assim, é aquela menina contra a empresa. Eu falava assim, não, a gente não é contra a empresa. A gente só quer um mercado de consumo justo, equilibrado. Isso. Tem lei é para ser cumprida. Agora, dos lados, né? Cara, uma coisa que a gente está falando aqui pela internet, a gente fala para o mundo inteiro, e a gente fala muito do PROCON na região metropolitana do Recife. Aí eu vou te perguntar, o cara que está lá no interior, no sertão, lá em Floresta, Tacaratu, tem PROCON? Como é que funciona? O PROCON é o seguinte, o PROCON do Estado, ele pode fazer convênios com faculdade, com prefeituras, para abrir unidades conveniadas. Em Pernambuco, a gente tem aproximadamente 50 unidades. Precisa expandir mais? Precisa. A gente tem 184 municípios. Então, é importante aproveitar esse espaço aqui. Prefeituras, universidades, procurem abrir unidades de PROCONs nas suas cidades. É importante ter um órgão de auxílio à população. E aqui é a população mais vulnerável economicamente, que não sabe quem procurar, não tem dinheiro para pagar um advogado, né? Sei. Então, nessas cidades, Hugo, via de regra, quando não tem PROCON, eles procuram Defensoria Pública, Ministério Público, mas a gente tem na internet um canal que chama-se consumidor.gov. É do governo federal
e que você pode fazer a reclamação de casa. Olha aí. Consumidor.gov. É porque na minha cabeça, como eu trabalhei muito tempo na televisão, eu sempre dizia o Procon Recife. Procon Recife. Eu digo, rapaz, só tem Procon Recife. Cara, essa centralização. Onde é que funciona o Procon hoje? O PROCON do Estado, veja, o PROCON Recife, ele tem competência de atuar só na cidade do Recife. Olha como é bom perguntar, tá vendo você? Digamos, tem um problema em Olinda, não é o PROCON Recife que vai, porque a competência dele, territorial, Recife. É até na escola de aprendiz de marinheiro, Isso, Recife. ele é um PROCON municipal. O PROCON estadual pode atuar no estado de Pernambuco inteiro, tá? Então, ele fica ali na rua Floriano Peixoto. Tem a Casa da Cultura, do outro lado, pertinho da estação Marquês do metrô. do Herval. É, Rua Floriano Peixoto, Rua Floriano Peixoto. número 141, em frente à Casa da Cultura, um pouco antes da estação do metrô. Caraca. É bem localizado. Agora, ô Dani, eu lembro quando foi obrigatório todo estabelecimento ter aquele livrinho. Lembra desse livrinho? Nossa, o livrinho. Código De Defesa do Consumidor. Consumidor. Eu confesso a você, Dani, eu nunca pedi, nunca li aquele livro. Posso estar até errado, né? Você já leu aquele livro assim? Não, claro Quando que você... E é obrigatório até hoje ter aquele livrinho lá, Dani? É obrigatório, todo estabelecimento comercial. E assim, Hugo, não é só ter não, tá? Porque eu já vi muito estabelecimento que pega um acrílicozinho, bota o livro lá na parede, onde você não consegue acessar. Então, Exatamente, tem, não aí eu adianta. tenho, ou melhor, tá na gaveta. Mas, Dani, Cadê o código? mas alguém pega esse livro... Tu Veja. conhece assim, por exemplo, olha, eu tenho um exemplo de uma pessoa que vai lá, lê o livro. Lê o livrinho e exige o seu A direito. maioria do consumidor não lê, tá? Mas deixa eu dizer pra você. A gente tem um dos códigos mais avançados do mundo. É uma leitura extremamente fácil. Eu sou defensora de que direito do consumidor, Constituição Federal, tinha que estar, sabe aonde? Na escola, pra criança. Porque hoje, eu não sei se vocês viram, saíram os dados de mais de 60 milhões de famílias endividadas. Estão endividadas. Falta, sabe de quê? Educação financeira. As pessoas não sabem lidar com dinheiro. Isso não é matéria pra gente aprender contar grande, não. Tem que aprender Enquanto de é pequeno. pequeno. É verdade. A mesma coisa é o direito. O direito não é pra aprender quem quer fazer direito, quem quer ser advogado. O direito a gente tem que aprender porque a gente é cidadão. Qual o direito que eu tenho? Quantas pessoas não deixam de reivindicar porque sequer sabe o direito que tem? E tem medo. E tem medo. Eu vou lá reivindicar o meu direito, principalmente a gente está falando aqui de uma camada, por exemplo, socialmente mais desfavorecida, que também tem aquela questão ali de saber que pode se posicionar e ter alguém que vá defendê-lo. Na verdade, se eu chego lá no estabelecimento e eu falo, olha aqui, esse negócio que você me vendeu, ele não está com peso ideal, não. Na verdade, aquela dona de casa, porque é ela que faz a compra, normalmente é a mulher ali, a mãe e tudo mais, ela vai ter medo, até mesmo assim, ele é o dono do supermercado, eu não sou nada mais do que uma dona de casa. E aí, muitas vezes, a gente deixa de reivindicar os nossos direitos por medo, por vergonha. Eu acho que é mais... Acho que é vergonha. É vergonha. Sabe, eu acho... Não é nem... Eu acho que a palavra não é um medo, é vergonha. Eu mesmo tenho... Não sei porque eu sou um cara público, de começar a discutir com alguém. Você já acha assim, ai... Nunca vão me dar... Pronto. Tá fazendo barraco. Arrogante. Esse Hugo tá fazendo confusão. Tá né? me entendendo? É Sabe, verdade. Dani, isso passa pela minha cabeça, como passa, acho que pela tua cabeça também. Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Vocês vão lá comprar um produto, aí vem lá um papel pra vocês assinarem, né? Vocês são pessoas instruídas. Vocês leem antes de assinar, ou vocês pegam o papel, dão uma olhadinha, dão um riso. Amiga, dá um rabiscado lá e vai embora. Vai lá Olha no lá. banco contratar um serviço, nem lê o que tá contratando. É verdade. Mas- Então, veja Infelizmente. como a gente tem uma questão que nem sempre é uma questão também de Do informação, social, de cultura, de quanto a pessoa ganha, de grau de instrução. Não. A gente tem um problema que realmente, por vergonha, a gente fica com vergonha de, às vezes, até ler e não entender e dizer assim, olha, eu não tô entendi. entendendo, não. Eu Contrato de banco, a gente não entende nada o que quer dizer ali e a gente assina Eu sem fico entender. com a tua opção de dizer, de pensar que eu sou uma pessoa arrogante. Eu fico nessa tua primeira opção. Eu não... Digo, rapaz, caraca, velho. Negócio de fila, 15 minutos.
Eu passo 20, porque num banco são 15 minutos, não é isso? A espera. 15 em datas de véspera de pagamento, até quinto dia útil, pode ser até 30. 30 minutos. Olha Eu aí. passo 20, 15, eu não reclamo. Com medo já dessa coisa. Você já tá fala- bom, porque o povo passa 2, 3 horas. verdade. Mas não é barraco, é isso que eu tô falando Não, assim. mas a cabeça da gente é assim, não, se eu reclamar aqui porque eu tô há 15 minutos a mais aqui, esse povo todo vai olhar pra mim e falar, nossa, que barraqueira. Pois é, Não cara, isso que eu tô eu te entendo, dizendo, Mas cara. aí a gente deixa de exercer o nosso direito. E outra, já aconteceu com vocês, assim, de vocês estarem e tá todo mundo ali, e aí você tomar a iniciativa de falar assim, ó, vem cá, isso aqui tá errado, ou você não tem mais um caixa pra colocar aqui preferencial? Aí quem tava atrás na fila se encoraja, também fala assim, é isso mesmo, cadê o caixa que tá aí? Por quê? Porque a gente precisa de um que puxe. É mesmo, é. Aí de repente tá um coro, e é isso mesmo, tá faltando um caixa. A gente não tem que ter vergonha de reivindicar, a gente não é barraqueiro, não. Ó, já teve local que tinha amiga minha que falou assim, ai, não vou sair com o Daniel, ele vai armar barraco. Eu falei assim, gente, não é armar barraco, é que tá errado, se tá errado, não tem problema dizer, olha, de forma educada, moço, deixa eu te falar, tem aqui uma lei que fala isso, isso e isso, quando a gente tem conhecimento dela. Por isso que a informação é importante. É importante demais. Caraca. Porque senão você vai falar também abobrinha. Fala aí, André. Oi. Fala que tu não tá sem microfone, a gente fala. Justamente isso, questão bancária. Hoje em dia, Bradesco, agências do Bradesco. Agências do Bradesco. Não tem caixa. Você chega aí para ir no caixa, não tem, tudo naquelas máquinas. Isso está dentro da lei, da Febraban, ou seja lá do atendimento do digital, Procon, né? alguma coisa de a gente como consumidor de chegar numa agência e não ter um caixa. Pronto. pra nos aceitar. Deixa eu ver se, porque eu acho que não tá pegando o microfone, a Dani entendeu, mas eu vou falar aqui pra rapaziada que tá pessoal. vendo a gente. Caixas eletrônicos hoje dominam. Então a gente não tem mais o caixa físico, o orgânico, bora dizer assim. O que é que tem a ver com o Procon isso? Ele, pô, qual é o nosso direito? certo Pô, cadê isso? o caixa? Eu não sei mexer em caixa eletrônico. Eu tenho Idosos, idosos, pronto. Tem acesso a celular, aplicativo. Tá, vamos lá. Primeiro que assim, a abertura de um banco, não existe a legislação, olha, banco, você vai ter que ter um banco ali naquela cidade. A abertura do banco é toda uma questão de viabilidade, Logística. de logística, né? Quantidade de pessoal, viabilidade, provavelmente. Esse tipo de agência, aquilo ali não é um banco. Aquilo ali é um ponto de atendimento, tá? Que coloca os canais eletrônicos. Mas vamos falar de uma agência física. Se naquela cidade ali tem uma agência física, é um banco, sim, tem que ter caixas. O caixa eletrônico é uma opção. Eu acho que de uns anos para cá, principalmente a pandemia, nos mostrou que a tecnologia correu contra o tempo. Sim. Mas nós somos ainda uma região que ainda tem uma dificuldade de pessoas que não têm acesso à internet, de pessoas que têm dificuldade de utilizar, né? E às vezes independe, a gente tá falando aqui da pessoa idosa, mas às vezes o pessoal mais jovem que não tem a instrução, que não sabe utilizar o caixa. Quantas vezes e quanto mais afastada da capital a gente sente isso? Você chegar numa fila e seja uma pessoa idosa, uma pessoa menos instruída, ela vai chegar ali assim, olha, vem cá, e chama mesmo, e mostra a senha, você pode me ajudar aqui? E eu falo assim, pelo amor de Deus, Caraca, guarda essa guarda essas- senha, não Cara. mostra pra ninguém. Quantas vítimas chegam no Procon e falam assim, é que eu falei pra uma moça lá, que eu achei que era do banco, e falei, a moça doido. sacou o dinheiro, trocou o Caralho. cartão. Então, assim, não existe a obrigatoriedade de ter o banco. Agora, uma vez que se for agência bancária, tem que ter caixa. Aí, se não tem caixa, ali não é um banco, provavelmente é um ponto de atendimento, né? E, obviamente, eu participei de inúmeras reuniões com a Febraban, nacionais, discutindo, depois do Norte, o Nordeste ainda é a região que tem um número ainda de pessoas que não têm acesso a essa tecnologia. Isso é fato. A gente não está se vitimizando, a gente é pobre coitado. Não é isso, mas é a realidade que a gente vive. E a gente precisa que essa realidade traga a estrutura necessária para que você que consegue pegar o teu celular e fazer de casa, ótimo. Maravilha. Mas aquele que não sabe fazer, ele tem precisa de direito alguém para ajudar. Cara, então é mais ou menos isso. Eu tava lendo aqui para ver como é a abrangência do Procon. A Dani participou de uma interdição de uma fábrica de canudinhos, uma fábrica clandestina de canudinhos. Olha a loucura. Isso foi em Moreno, aqui na região metropolitana. Funcionava, sabe aonde essa fábrica? Não. Numa estribaria de cavalo. A sério? Ó, Co- essa história.
Essa história vai além do Pronto, Procon. canudinho com bosta. Não. E não é qualquer um, é de É, cavalo. ainda pouco. Se eu falar aqui pra você, o que eu falar não é o que é na prática. Essa história aqui eu vou contar bem rápida. Recebi uma denúncia da vigilância sanitária local. Falou assim, olha, a gente tem uma denúncia aqui, parece que tem uma fábrica clandestina de canudinho. Eu falei assim, pô, canudinho, eu gosto tanto de canudinho. Eu adoro. E aquele canudinho, tipo, que a gente comprava no supermercado, que já vinha os salgadinhos, né? Vem. Falei assim, poxa... Liguei pra equipe Procon, falei assim, tá, olha... não é o canudinho de... Não, canudinho Não, de festa. refrigerante, De que a gente- festa. a gente comer Não, mesmo. canudinho de comer. De Não, festa. você tá brincando, não, mas... É, canudinho que a gente isso que eu tô te compra falando? e a gente em casa bota só o recheio É, da o carne recheio. moída, do frango, bota azeitona assim, ó. Da estrebaria. Aí, isso já era final de tarde. A equipe foi lá, chegou, só que era assim, numa zona rural, que não tinha, pegava internet. Você entrava e a equipe, pra se comunicar, eu tava na minha cidade, quando já era 5 horas da tarde, ligou, falou assim, ó, doutora, os fiscais, a gente encontrou uma coisa, mas não dá pra entrar lá, não sei o quê. A coisa é feia. Fez um resumo, eu falei assim, tá, aí o cara não foi levado pra delegacia, falou não, falei assim, como é que é? Espera aí que eu vou, tava em Goiânia, eu vou chegar aí já. Saí de Goiânia 5 horas da tarde. Goiânia pra Moreno. Pra Moreno. Cheguei lá, já tava de noite, escuro. Eu falei assim, vamos lá, tem que ir com polícia, porque entra muito zona rural. Eu falei assim, então, pega aí o policial e acompanha a gente. Pegamos o pessoal que nos acompanhou de Moreno e entramos. Não tinha sala de internet, de Sei. nada. Chegou lá, uma coisa horrível. Pra vocês terem ideia, Caraca, velho. a gente não conseguia ficar no local, porque o cheiro era insuportável. Será que eu comi esse canudinho, hein? Esse cara foi conduzido para a delegacia e no outro dia nós chegamos logo cedo com toda a equipe. Quando a gente entrou, se vocês entrarem no Google e pesquisarem assim, ó, Procon PE, Fábrica Clandestina Canudinho Moreno, vocês vão ver as imagens. Sabe o que é Caraca. pá de construção É, de cimento? pá. Aquela pá tirava ali para limpar a gordura, Não. porque o óleo que eles fabricavam, sabe quando aquele óleo que não serve mais, que eles vão no caminhão e despeja e bota naquelas coisas de margarina? Aquele óleo fazia o canudinho. Não, você tá brincando. Não, isso é Era- brincadeira. Isso é surreal, pô. Tanto cocô de rato misturado com canudinho. Era uma coisa assim. A gente não conseguia a equipe ficar lá. A gente começava a engoiar, porque o cheiro da gordura. A gente disse assim: não, é impossível alguém trabalhar num local desse. Menina Que do isso, céu. cara? Foi uma coisa. E olha assim, a gente pegou lá várias embalagens que eram de vários canudinhos conhecidos que ele fabricava e só botava a embalagem, ou seja, era tudo falso. CNPJ, canudinho, marca tal, fabricante, nanana, tudo falsificado, porque tinha várias embalagens. Vixe, Mário. E aí Menina. e aí daí a gente começou a rastrear e começou a também pegar essas empresas que eram falsas e chegou até numa fábrica de bolacha, que é uma bolacha bem conhecida também que a gente pegou. Fale não, pô. Engano, Jaboatão, Puta clandestina, com tudo adulterado. Menina, tô chocada. Eu acho Será que tu esse comeu esse ca- canudinho, Não, ué? não como canudinho. Não, Ó, não, mas... eu tenho certeza que a gente tudinho aqui comeu. porque Comeu era tudo canudinho. conhecido. Olha, caraca, velho. Misericórdia. Ô, Dani, cara, a gente passou por uma pandemia aí. Qual foi a atualização do Procon? Ele atuou aonde? Nessa pandemia? O PROCON ficou durante toda a pandemia Em- como órgão essencial. Então, não parou um minuto, ao contrário. É. Foi trabalho de domingo a domingo. Né? Fiscalizando, tipo, estabelecimento que Descumpria o que dizia o decreto. uso de máscara. Uso de máscara, É. álcool gel, tapete sanitizante, aglomeração. Quando saía decretos em que tinha que fechar o comércio, alguns insistiam em abrir. Casas de festas que estavam Operando, né? suspensas, operando Operando festas clandestinamente. clandestinas. Só não atuou no casamento do filho do Eduardo Campos. Que Ali. Olha aí. Só me recorda, porque assim, teve. Deixa eu falar pra vocês, teve um Foi período. numa praia, não foi? Foi lá em Carneiro. Em Carneiros. Eu acho, não, até me corrija se estiver errado, eu acho É. que nesse período não estava proibido festa. A gente teve períodos de total proibição. Foi. Depois houve uma liberação com quantitativos limitados. E aí a gente pegava. Quando liberou, quando estava proibido, a gente pegava festa clandestina. Alguém ali tinha atuado ali? Nada.
Ali não. Não, acho que não houve a presença ali de nenhuma fiscalização, não. Pelo que, a Caraca. época que eu me recorde, acho que não. Olha, e a Dani também participou, cara, de uma fiscalização que eu entrevistei a Débora, que, só para lembrar aqui, Débora, foi aquela menina que teve o couro cabeludo arrancado por um motor de um kart. Onde foi, Dani? Me explica. Foi no estacionamento do Hiper Bom Preço. Hiper Bom Preço, em Boa Viagem. Em Boa Viagem. Isso. Tá? Na Domingos Ferreira. É Domingos Ferreira, né? Era ali? É. Ô, Dani, o que é que tem a ver o PROCON com esse tipo de acidente? Primeiro que ali era uma relação de consumo, né? Existia uma prestação de serviço, uma empresa de kart que prestava um serviço. Quando a gente foi o primeiro órgão a chegar lá, eu me recordo que eu estava indo trabalhar bem cedo e escutei, quando vi a notícia, o pessoal da secretaria me ligou e falou assim, vai com a equipe para lá ver o que aconteceu. Quando a gente chegou lá, tava o kart fechado, não tinha ninguém, mas a polícia ainda não tinha chegado. A polícia científica, Isso. técnica, alguma coisa assim? A gente foi o primeiro órgão a chegar. Inclusive, o noivo dela estava lá, ele tinha vindo do hospital, porque o carro estava no estacionamento do Bom Preço na época. E aí eu conversei com ele, a gente teve a preocupação de pedir para que os nossos fiscais do PROCON isolassem a área para que preservasse, embora já tinha sido lavado, a cena ali já estava totalmente adulterada, mas para que preservasse o que tivesse ali, para que a polícia mínimo, pudesse fazer o trabalho, né, de perícia lá. Tentamos fazer contato, até que a gente foi para o Hiper Bom Preço e conseguiram contactar o responsável do kart. Ele chegou lá no local e, pasme, eles não tinham Licença de funcionamento. nenhuma autorização para funcionar. Meu O que me Deus chamou a do atenção é céu. que a gente estava ali no supermercado conhecido, que firmou um contrato com o CPF, com pessoa física, não foi com nenhuma empresa. Então, sabe o que é que aconteceu ali? Uma empresa veio e falou assim, vamos deixar um mês funcionando para ver se rola, se dá lucro. se Se dá. der lucro, a gente vai atrás da licença da prefeitura, do Corpo de Bombeiros. E tava ali tudo clandestinamente funcionando. Nossa, Nenhuma que licença. responsabilidade. Caraca, Não, velho. cara. Eu não sabia disso. Esse dado aí não. O contrato do É. kart com o Hiper Bom Preço foi através de um CPF. Foi o contrato com a pessoa física. Não existia uma empresa sendo contratada ali. Por isso, a responsabilidade também do seu mercado, o PROCON, na hora de autuar. E o que ele chamou... Porque ele estava no Eu local... acho que, na verdade, aí a responsabilidade cai quase que 90% em cima dessa empresa, né? Na do verdade, a Hiper. responsabilidade é solidária, é igual, todos respondem. Porque ele cedeu um espaço dele para alugar, né? É porque eu sei que o estabelecimento, lá, o dono bancou o tratamento dela em Ribeirão Preto, em São Paulo. Quem bancou foi o supermercado, né? O supermercado, não foi que bancou? Na verdade, o kart foi embora. Ele não estava regularizado, ele não tinha licença da prefeitura, ele não tinha licença do Corpo de Bombeiros, ele não tinha autorização. Nossa, o contrato com o menina. supermercado era de pessoa Que física. lambança, hein? Mas quando você fala assim que foi o Bom Preço fez O Bom Preço fez fez um contrato com o CPF. Só- Esse CPF que ele fez o contrato não estava atrelado a algum CNPJ, não? Não. O CPF era do filho Do- dono, que tinha outros karts. Eles, assim, salvo engano, eles são de São Paulo, mas eles saem, vêm pra cá. Tava recentemente, depois eu soube que tava em João Pessoa. Vão alugando estacionamentos de supermercado em locais, coloca ali. Só que assim, pra você botar um estabelecimento pra funcionar, primeiro você vai lá e pede toda a autorização legal. O que é que eles fizeram? Vamos testar, ao nosso ver, vamos ver se dá lucro, para depois correr atrás da documentação. Quando aconteceu o acidente, eles não tinham autorização nenhuma de funcionamento ali. Eles não tinham licença da prefeitura que eles precisavam. Eles não tinham licença e autorização do Corpo de Bombeiros. O contrato totalmente irregular. Então, a responsabilidade era solidária. O que é essa responsabilidade solidária? Todo mundo responde. A partir do momento em que eu, sou mercado, autorizo que você coloque um produto para fazer ali no meu espaço, eu Sou corro o risco do responsável, que com tá ali. certeza. Caraca, velho. E pagou pra ver, né? Nossa, se foi... Assim, Não, a pagou cena... E pra vocês ver. sabiam que quando eu tava lá, chegou outras pessoas, porque começou a mídia, e eu lembro que a gente saiu em mídia nacional. Eu lembro cheguei disso, lá, pô. acho que era Também lembro. 8 horas. 4 horas da tarde eu ainda estava no local. E era a mídia chegando, pegando informação. E chegaram outras pessoas que estavam na hora do acidente
e disseram, olha, inclusive eu estava aqui com meu filho, e na hora de andar, um exemplo, meu filho foi descalço, não botou os equipamentos, ou não botou todos os equipamentos Cara, que eram necessários. Começaram a chegar Não outras tinha denúncias. uma ambulância, não tinha absolutamente nada. Os primeiros socorros que a gente fala, eles não tinham isso lá. Quem socorreu foi um consumidor que estava lá. É. E no desespero, na hora, eu conversei com a Débora também, ela esteve no Procon. Eu conversei com o noivo dela à época e eles explicaram, na hora que tirou, e ela, né, começou, acho que a dor e o desespero, porque era muito sangue, literalmente arrancou da sobrancelha para trás. Eu lembro como se disso. fosse uma peruca, se tirasse. Tiraram, arrancou tudo. Menina. E tinha muita criança, muita gente, e na hora do desespero não tinha um atendimento. Eles não tinham autorização nem para funcionar, quem dirá a ambulância para estar ali. Foi um carro de um consumidor. Isso acontece muito, esse couro cabeludo arrancado, na minha terra, lá no Pará, nos motores dos barcos, Caraca, velho, é uma loucura aqui isso E aí. foi exatamente isso. Ela tinha um cabelo grande. Grande. Na hora ela prendeu dessa forma e botou. Eu esqueci agora a bataclaba, que chama, mas teoricamente ela teria que ter sido informada, olha, você precisa prender com segurança, ela não teve essa instrução. Ela nunca tinha andado de kart, foi a primeira vez, e na primeira volta o peso, que o cabelo era muito grande, ele saiu, e foi quando ele rolou no motor e puxou, tirou tudo. Cara, E aí você marca a vida de uma pessoa pra sempre. Velho. Por Não tanta tem PROCON que dê jeito, velho. irresponsabilidade, Não tem né? PROCON que dê jeito. Não, o PROCON, ele Não vai tem PROCON atuar que dê jeito no negócio na desse. relação mesmo do consumidor. Mas o que isso causa, e principalmente a gente tá falando aqui de uma mulher, Caraca, que velho. o cabelo é tão importante. Porra, Não, mexer com o cabelo da mulher, nossa Meu Deus do senhora. céu. Ô, Dani, eu tava lendo aqui também que você... prazo de validade de produtos tem a ver com PROCON ou vigilância sanitária? Eu fico meio... Tem a ver com o PROCON. É PROCON, Quer dizer que você tem o poder de interditar o estabelecimento porque o produto está vencido? Tem. De recolher esse produto ou a coisa em conjunto com a vigilância? Não, o que é que acontece, assim? Se a gente chega no estabelecimento e a gente vai comprar um produto ali. Queijo, um queijo coalho, né? pronto. E ali, o produto tem a data de validade. Então, o PROCON tem competência para isso, a vigilância também tem. Vamos imaginar que um produto está ali e ele tem a data de validade e ele está dentro da data. Mas, visivelmente, ou pelo cheiro, pela aparência, a gente consegue ver que ele está estragado. O PROCON pode atuar. Mas vamos imaginar que a gente vá para uma fiscalização, ele esteja dentro da validade, aparentemente parece estar bom, mas a gente precisa, vou dar um exemplo aqui, verificar a temperatura ideal. Porque é muito comum no mercado de noite desligar para economizar energia. Quer saber fazer fiscalização? Chega bem cedinho, no primeiro horário que o mercado abre, você vai ver os produtos todos refrigerados, a água e quente, iogurte, né? Então tem algumas situações, né, cara? E acontece, viu, gente? Muito. Então tem algumas situações que Meu você Deus. precisa de um técnico. E aí é necessário a vigilância sanitária. Validade, não. Validade... Olhou, bateu Você tem o olho. ideia? Minha filha, eu tenho 2 filhas, uma de 9 e uma de 12. Elas não comem nada, não compram nada sem antes olhar o produto. Olha a isso. validade. Falei, eu às Já vezes são esqueço. Ela fala fiscais assim, do PROCON. mãe, olha, tá faltando tantos dias pra vencer. Olha Ela mesma, aí. assim, às vezes eu esqueço. Ela fala assim, mãe, tá faltando tantos Maravilha. dias. Ô, Dani, é só para ilustrar aqui rapidinho. Eita. O André foi pra praia esse final de semana, comeu uma porra de uma ostra. Ele tá se derretendo todo. Ele tá. Como é? Chama chicotinho. Cara, vocês fiscalizam produtos de praia, ostra, aquela. Pronto, vamos lá. Ó, a ostra não é um produto que isso. vem embalado, Não. né? Então, o que é que precisa fiscalizar? As condições necessárias de higiene. De manuseio. De manuseio. Isso é uma coisa mais técnica. Essas questões, se faz necessário, pode o PROCON ir? Pode, mas em conjunto com o órgão técnico. Porque a gente não vai ter a capacidade técnica de dizer, olha...
o manuseio não é dessa forma, a temperatura. E eu sei que ostra é extremamente perigoso. Tá Ele vendo? ainda tá no lucro, porque só tá no Tá não. chicote aí, mas... Maninha, tá, você não sabe metade. Ah, eu já sofri Deixa- muito deixa aqui, pra lá. antes de vocês Tem chegarem. situações mais sérias. É? Dani, eu não... Fala aí, rapidinho, vamos lá. Eu queria saber assim, se no Procon, É. se tem algum aplicativo que o consumidor pode pegar assim, fotografar. É o que eu ia estabelecimentos, perguntar agora. Isso, aquilo, outro, já que há uma deficiência muito grande para se, como é que se diz? Monitorar toda a Tudo. região metropolitana. Bom, então faz essa pergunta aqui, Doris, que é só. Então, por exemplo... Ele falou, a gente não tá hoje, longe. tanto no banco, né? Você tem ali a coisa do filmar você mesmo para liberar alguma coisa no aplicativo. Eu tô lá em casa, eu abri a comida aqui, ela tá estragada. Eu tenho como te mandar isso ali pelo celular, eu tenho entendi, como cara. filmar, eu tenho como mostrar isso. Sendo É que prova? Eu tô lá, eu não tô dentro desses 50 municípios que eu tenho um posto ali. Eu tenho como ser atendida através do aplicativo. Tá. Seria isso, André? Seria isso, mais É. ou menos? Até dentro do supermercado, você tá, vamos lá, no supermercado. Eu Você entendi. quer fazer uma Você denúncia? pode Isso que eu falo fazer, assim, filmar, se eu tô lá na hora, tem como É. na hora tirar aquela foto e encaminhar pra vocês, pra fazer a Sim. denúncia? Vamos lá. O Procon em Pernambuco ainda não tem um sistema digitalizado que seja assim, instantâneo. Pegou, chegou. Mas ele tem um canal 0800 e tem um número de WhatsApp, que foi um número, ok. inclusive, disponibilizado durante a pandemia. O que é que pode acontecer? Tô lá na minha cidade, vou comprar um produto, vejo alguma situação irregular, de produto vencido, de um posto de combustível com adulteração, de uma validade de um produto. Bom, em situações que seja competência. Tiro lá a foto, tenho o número lá do Procon, do Manda pelo WhatsApp, WhatsApp. encaminho e posso ligar. Olha, eu queria fazer uma denúncia aqui na minha cidade, no Sertão, na zona da Mata Norte, Sul, seja lá onde for. No supermercado X, você pode denunciar. E o Procon, obviamente, se não tiver Procon naquele local, ele não vai conseguir chegar de imediato. É diferente nas regiões. Aí, obviamente, tem um planejamento. Eu hoje não estou mais no Procon, mas vou te falar, na minha época, como é que a gente fazia. A gente pegava essas denúncias e fazia o cronograma da fiscalização. Olha, a gente está aqui com denúncias, seja de consumidor, seja anônima, seja que o próprio Ministério Público encaminha ofício, pedindo para aquele local, vamos encaminhar a fiscalização lá para o interior X. Naquele dia, Caraca. ele já sai. O Procon, gente, ele pode ser fiscalizado porque alguém denunciou. Ele pode ser fiscalizado porque o próprio Procon monta um cronograma. Na região metropolitana, uma coisa daqui mesmo. aqui, Certo. da coisa, assim, Pode. O que é que Pode. acontece? É. Vamos imaginar que você está aqui em Recife, você liga e fala, olha, Procon, eu tô aqui agora, aconteceu isso e isso em tal estabelecimento. Se tiver equipe disponível naquele local, já aconteceu várias vezes. Vou dar um exemplo. Flagrante, Um vai. banco X, ela chegou lá e houve um problema e ligou e a gente falou assim, olha, vê onde é que a equipe tá. Encaminha a equipe agora lá pra Rua da Aurora, encaminha a equipe lá pra Olinda. Tava aqui próximo, a gente tinha equipe pra isso. Como aconteceu algumas vezes, assim, olha, a gente tá com a equipe em Boa Viagem, essa demanda é em Paulista. A gente não consegue, mas anota aí a demanda, amanhã logo Massa, cedo encaminha pra esse local. Então, massa. já aconteceu muita gente ir na hora mesmo e pegar na hora. Olha, eu tô com duas mulheres aqui hoje. Né? A Doris, que é a nossa coach hoje, que participa com a entrevista com a Dani. Dani, foram 7 anos de Procon? 7 anos. 7 anos. Caraca, velho. Muita denúncia, né? E hoje, eu tô vendo o papel da mulher na política. Bora falar um pouco de política agora? Podemos entrar na política, Doris? Vamos lá. Pode. Bora. Nós temos hoje 2 candidatas ao governo do estado, que é a Marília Arraes e a nossa Raquel Lira, lá de Caruaru. O que tu acha de tudo isso que está acontecendo? A mulher chegando com força. Principalmente, nós podemos ter uma mulher no comando do governo do estado. Isso é um fato inédito para nós aqui em Pernambuco. Como é que tu vê o papel da mulher hoje na política? Agora, o assunto agora é pau. Eu adoro esse assunto, porque... primeiro, pelo desafio, né? Eu acho que a gente já ultrapassou muitas barreiras, mas a gente ainda tem muito a ultrapassar. Muito chão, né? A gente ainda tem um campo político
não desprezando os outros, porque a gente ainda tem o machismo em muitos outros campos, Sim. né? Inserção da mulher em muitos espaços, mas especificamente na política. A gente ainda tem um espaço que é dominado por homens, e aí que fique muito claro, quando a gente fala aqui, quantas vezes, ela vem essa conversa de espaço de mulher. Já vi muita gente falar isso. Falei assim, gente, não é guerra de gênero, não é guerra de mulher contra homem. É só dizer que a gente precisa ocupar esses espaços que ainda são ocupados, em sua maioria, por homens. Você trouxe aqui já um dado. Pernambuco nunca teve uma governadora mulher. A minha cidade nunca teve uma prefeita. A tua cidade Goiânia. é Goiânia. 180 anos de emancipação. Nunca uma mulher foi prefeita. Mas temos vereadoras lá. Na Câmara são 15. Esse ano conseguiu fazer 2. De 15 só tem 2 vereadoras? 2 vereadoras. Nossa, Tá? eu achei Você que ela ia sabia falar que... Foi muito- 15? Eu pensei que ela ia dizer Preenchido 15 e tem 6 mulheres. Pronto. Gente, ó, só 12% do Senado é composto por mulheres, 15% da Câmara Federal é composto por mulheres. A Câmara de Deputados Estadual de Pernambuco, sabe quando são 49 vagas, é uma das que mais se destacam, porque tem 10, mas, ó, são 49, gente. A gente tem 10, 10, olha mulheres, isso. tá? A gente só teve na história de Pernambuco inteira 4 mulheres que foram eleitas deputadas federais. Então, veja quanto ainda a gente precisa avançar. E a gente é a maioria do eleitorado. O eleitorado feminino são 52% de mulheres, né, no nosso país. Não, e Dani estava falando antes da gente entrar no ar, eu queria que tu falasse aqui, que mulher não vota em mulher, é isso? Na verdade, eu falei assim, Ou olha... eu entendi errado? Eu falei assim, por que a gente não é votada? De um modo geral, por que a gente não é votada? Né? Eu estava recentemente num congresso de vereadoras de mulheres em Gravatar, da UVP. E aí eu fiz essa pergunta, por que a gente não é votada? E todo mundo falou assim. Aí uns diziam assim, mulher, porque mulher não vota mulher. Porque... Mas eu vou te falar uma das coisas. A política, ela precisa, é um conjunto de coisas. A gente precisa de pessoas capacitadas, a gente precisa de pessoas de caráter, de pessoas que tenham projetos coletivos, não pessoais. A gente precisa que aquelas pessoas que se dispõem a disputar um cargo público saibam o que é uma gestão pública. Entenda, esse nome todo mundo fala, né? Política pública, política pública. E tem gente que fala e não sabe nem o que é uma política pública. Né? Porque eu vou fazer política pública. Tá, mas você sabe o que é política pública? Sabe, nem sabe, é porque é bonito, tá na moda falar. E aí eu falei assim, a gente tem ainda um espaço extremamente machista. As cúpulas dos comandos dos partidos são por homens. A gente tem, obviamente, um avanço de uma legislação que garante 30% da cota feminina. E também da cota do fundo eleitoral. Do fundo eleitoral. Também. Mas, infelizmente, a gente ainda tem algumas mulheres que servem de laranja para essas campanhas. E quando as mulheres se dispõem a vir, elas ainda escutam que, na verdade, elas estão ali para ser trampolim de alguém. Eu ouvi muito dizer também, fazer cauda, né? Fazer cauda. É cauda, né? Não é isso, Dani? Fazer cauda, ser trampolim, pra completar cota, é tanto nome que a gente recebe. Recentemente eu vi uma deputada que eu gosto muito, de São Paulo, falando, e estavam dizendo exatamente isso. E é uma deputada que eu acho extremamente inteligente. Pode falar o nome dela? Posso, é Tabata Amaral. É uma menina que tem uma história, eu tenho o livro dela, já li, ela tem uma história, uma trajetória que eu particularmente admiro muito, né? Ela veio, estudou em escola pública, ganhou inúmeros concursos, ela não veio de família A, B, C, não tem sobrenome, tudo foi na base, ela é literalmente uma ativista da educação, ela estudou em várias universidades fora do país com bolsa, ganhou várias Olimpíadas e ela defende isso. E comprovou que ela tem competência para ali. E ainda acham que ela é palanque, que ela é trampolim, que ela faz cauda de algum homem. Por isso que eu tô te dizendo, Marília Reis tem uma história na política. Foi vereadora por muito tempo, sabe? Raquel Lira, promotora, ex-polícia federal, prefeita de Caruaru. Tem base, cara. Tem 2 mulheres aí, Hugo, mas você tem que pensar o segute, essas mulheres, nós estamos falando aí de 2 nomes apenas, nós já demos um monte de número aqui. Nós precisamos aumentar, né, e eu acredito que você também pensa nisso, esse número de mulheres, mas a gente tem aí uma situação que ela começou falando, mulher não vota na própria mulher, mas aí a gente pensa na questão que você falou da estrutura,
E também na questão, o que nós temos que fazer uma mudança de mentalidade da própria mulher. Porque até bem pouco tempo, a mulher também não votava, a mulher não tinha direito de fala na casa dela, ela não tinha direito de um monte de coisa. E quando ela começa a buscar esses direitos, aí você escuta, ela vem falar de gente, já vem falar de... Não é ser contra o homem, mas é entender que nós temos que estar ali ocupando o espaço. Mas a própria mulher, ela precisa começar a ser conscientizada de que, como você disse, a cúpula do partido é feito por homens. Se esses homens, que depois são eleitos, vão construir as leis, eles entendem do que é a necessidade da mulher? Não. A mulher, a gente pode falar agora da questão aí do absorvente que a gente ouviu, que o quê? Um homem determinou que o quê? Não, isso não é importante. Por quê? Porque ele não usa absorvente. Então, a gente precisa ter esse número maior de mulheres ali dentro. A gente precisa que as mulheres entendam que precisam ocupar essas cotas. Não interessa se é um número de cota, não interessa o que o outro fala. Interessa que você tem que sair do seu lugar também, de zona de conforto, de estar entregando o seu direito enquanto mulher dentro da sociedade para um homem decidir para você. Boa, rapaz. Vai. E aí eu vou só fazer um complemento, assim. Me diga uma lei que um homem fez para beneficiar mulheres. Uma. Vamos lá, Hugo. Silêncio. O Aquela voto. musiquinha. Voto da mulher? Não? Ó, Não foi, geralmente, não foi passou pela homens- Câmara? Mas deixa eu falar. Homens não fazem lei para as mulheres. Hoje eu vi, estava telejornais, acho que vocês acompanharam, um caso bárbaro de mais um feminicídio, né, de uma jovem. Acompanhamos. E você tem uma situação em que as leis que tratam sobre isso, geralmente elas são feitas por mulheres. O que eu quero trazer aqui é que mulher, quando ela está ali legislando, seja na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados Estaduais, Federais, ela faz lei para todo mundo. Ela faz lei para mulher, ela faz lei para homem, para idoso, para criança. Geralmente, todas as leis, seja de combate à violência contra a mulher, se trouxe uma situação aí da questão do absorvente, leis que beneficiem de alguma forma o público feminino, não são feitos por homens. Então, a gente tem que entender que quando a gente governa, a gente tem que governar para todos. Certo. Beleza, então. Aí eu vou entrar já no papel da Dani, tá? Dani Sena. Você passou 7 anos no PROCON. Dentro da Assembleia Legislativa do Estado, nós temos pessoas, deputados que são militares, nós temos a Gleide Ângelo, que vai pela violência contra a mulher, aquela você que todo mundo conhece, tem o pessoal da bala, tem o pessoal dos evangélicos, e não tem ninguém que eu veja que lute pelo consumidor. Aí veio a Dani Sena, pré-candidata a deputada estadual pelo... Federal, pelo Avante. Isso. Tá. O que é que a Dani vai levar para Vamos lá? Primeiro, assim, Pernambuco é referência na defesa do consumidor. Nós temos, por exemplo, o órgão que eu atuei tem mais de 30 anos de história. A gente tem vários nomes aqui importantes de pessoas que fizeram inúmeros trabalhos. E aí, Hugo, lá atrás, eu fui convidada para vir para a política. E sabe o que é que eu falei? De jeito nenhum. Deus que me livre. Nem pensar. Nem- eu falei assim- eu acho que ela falou assim, nem morta. Não, eu falei assim, eu vou chegar na casa de uma pessoa, a pessoa vai dizer assim, tá querendo aí, como fala assim, mamar nas tetas. Mamar não diz- nas tetinhas. Eu não vou aguentar escutar uma coisa dessa. Eu sou uma mãe de família, eu sou uma mulher que lutei pelo meu espaço. Tudo que eu conquistei foi na base do estudo, da luta. Fui ali galgando cada espaço. Eu até brinco. Eu podia pedir música, porque eu fui gerente de atendimento do PROCON, fui gerente jurídica, fui gerente de fiscalização. E a primeira mulher, depois de 30 anos, assumir a gerência geral do órgão. Ou seja, eu passei por todas as gerências daquele órgão. A defesa do consumidor, gente, a gente acorda consumindo, a gente dorme consumindo, tá na nossa vida. A gente tem aqui o Maranhão, um deputado estadual que levanta. A gente tem aqui em Alagoas um senador que hoje é candidato a governador e provavelmente que levanta essa bandeira. A gente tem na Paraíba vereadores, deputados que levantam essa bandeira, porque a gente não tem em Pernambuco alguém que de fato levante, obviamente, uma das minhas bandeiras, porque também a bandeira da representatividade feminina, de muito mais do que eu digo, eu falo, eu tenho que ser exemplo para as minhas filhas. Eu tenho 2 meninas dentro de casa, não adianta eu falar, ter um discurso e não praticar. Exatamente. Mas, Dani, eu acho que você... uma das bandeiras que eu acho que eu deveria levar era
mais autonomia e mais autoridade para o PROCON. Eu acho que vocês estão... o PROCON vira muito apêndice de vários órgãos, pô. Vocês têm que ser mais poder de polícia. Pronto. Vamos ser mais direto. O PROCON, ele tem poder de polícia administrativa. Administrativa, pronto. Mas o que é que eu quero fazer aqui para vocês? Que, na verdade, a defesa do consumidor, ele vai muito além do PROCON. A gente precisa ter um sistema de defesa do consumidor muito bem consolidado. Seja o PROCON, seja a Defensoria Pública, seja o Ministério Público, seja as delegacias do consumidor. A gente precisa que a população entenda aquilo que a gente estava lá no começo falando, sabe? Eu tenho vergonha. A gente precisa que a população leve a informação. Eu fiz um projeto que, infelizmente, não saiu do papel, mas eu tenho fé que vai sair, que era um projeto que era Procontando Histórias, um projeto literário, de poder levar para as escolas públicas o direito do consumidor e as crianças entenderem esses direitos e a gente fazer um concurso literário de história e pegar uma livraria dessas para uma tarde de autógrafo. Imagina a gente pegar esses livros... Ou não porque virar uma matéria obrigatória em colégios. Matéria, direito do consumidor, educação financeira. A gente tem que começar a trabalhar aqui no Brasil com a prevenção, com a informação, a educação. Veja, a fiscalização de um órgão de defesa do consumidor, a multa, a interdição, ela é consequência de uma não aplicação da lei. A gente, na verdade, tem que formar o cidadão para que ele saiba qual o direito que ele tem, sabe? E não um cidadão que simplesmente ele é criado... ali o seu seio familiar, ele já vem da cultura, às vezes, do próprio pai, a mãe, que não conhece, que não sabe, ou que acha que aquilo ali é o que ele merece ter. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma fiscalização em que eu peguei carnes que estavam estragadas. Só que era bem barata o local que vendia essa carne. E na hora da fiscalização, que a gente estava recolhendo esse produto, tinha pessoas que chegavam e diziam assim, não dá para a senhora deixar só um pouquinho não, porque eu vim para comprar aqui. Eu falei assim, mas é que essa carne está estragada. Ela falou assim, mas serve. Veja. Meu Deus. Cara. Ela estava aceitando aquilo porque ela acha que aquilo é o que ela merece ter. Caraca. Então, a gente está falando aqui muito mais do que relação de consumo. A gente está falando aqui de cidadania. Quando a gente fala de direito do consumidor, eu estou falando desde que quem comprou um telefone deu um problema, de um problema da companhia de energia que teve uma descarga e quebrou a geladeira. Eu estou falando de uma idosa que levou um golpe no cartão de crédito. Eu estou falando de uma situação como ocorreu de estabelecimentos atuarem de forma clandestina. Gente, quando a gente acorda, a gente acende o interruptor da luz. Quando a gente vai dormir, a gente liga o ventilador, liga o ar, relação de consumo. A gente está aqui usando um equipamento que foi comprado, bebendo água que foi tudo a relação de consumo. É verdade. Mas a gente precisa, sabe do quê? Informação. As pessoas têm que estar informadas. É essa informação que não chega. Não chega. Infelizmente, não chega. Eu nunca vi nada institucional de defesa do consumidor numa televisão. Sabe por quê? Já vi algum... Não é institucional, comercial, pronto. Não vai falando em defesa do consumidor. Eu nunca vi. Mas você vê um monte de banco fazendo propaganda em horário nobre, pronto. não é? Banco. E instituição de crédito. Para, também, sei lá, pronto. você tá com o nome sujo, vai lá tirar seu crédito. Vai lá. Você vê um monte, uma que é bem famosa do cachorrinho, e o cachorrinho pula e o mundo, e você vai lá tirar seu consignado. É bom que aqui a gente pode falar o nome, a Crefisa. Pronto, consignado, né? Meu Aí você Deus. pega, vai lá na Crefisa, aposentado. o idoso que recebe quase nada, pega 5 mil reais para pagar 15 mil no final. Caraca. Isso é roubo, gente. Isso eu falar assim, é legal, até é legal, porque infelizmente tu entra no Banco Central, eu vi hoje o maior número de dívidas é cartão de crédito. Cartão chega a mais de 20%. 20% ao Agora, mês. é imoral. Pode até ser legal, mas é imoral. Não é legal um negócio desse, não. Vocês viram agora, recente, a Câmara dos Deputados Federais aprovou um projeto de lei que em junho o STJ tinha tirado do rol da ANS os procedimentos que até aquele apresentador Marcos Mion tem um filho que é autista e ele fez uma campanha, deu muita repercussão e ele disse que aquele rol ele era taxativo, ou seja, só podia fazer o que estava ali. E agora, recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto dizendo que ele é exemplificativo, seguiu para o Senado. Veja a importância do deputado federal na vida do cidadão. Mas, Dani Sena, eu vou botar fogo no parquinho aqui. Eu posso botar um fogo no parquinho? Bote.
Dani, caso você seja eleita, presta atenção no que eu vou te falar. Você vai chegar numa casa machista, deputados federais que ganharam dinheiros de banqueiros, você sabe disso. Vai encontrar um pessoal lobinhos que estão muito tempo lá. Tu sabe o que é que tu vai enfrentar caso tu seja eleita? Tu já sabe disso. Sei. Tu sabe da sei. responsabilidade que tu vai chegar numa casa de descrédito. Total, né? Olha, Hugo, É. eu vou te falar assim. Eu me considero uma mulher extremamente destemida. Porque se assim não fosse, Caraca, talvez hoje eu velho. não estaria sentada aqui conversando com você. Meu Deus do céu. Eu te falei, ó, eu não vim de família política, tá? Toda a minha vida, ela foi construída porque eu fui criada pela minha mãe, dizendo que a maior herança que ela me deixava era o conhecimento. Isso ninguém tirava de mim. E assim, eu fui dando cada passo da minha vida. Eu estudei, eu fiz faculdade de Direito, eu me formei. Eu fiz o que eu queria ser advogada. Eu me tornei professora universitária. Antes do PROCON, eu trabalhei em ONG como advogada. Eu fui advogada da Criança e Juventude. Fui pro PROCON em 2015. Assumi todas aquelas gerências de um órgão e dentro de uma sociedade onde muitas vezes a mão era estendida para os gerentes, mas não era para mim, porque eu era a única mulher gerente. E eu tinha que me colocar, já que a mão não era estendida para me cumprimentar, eu estendi e dizer prazer. Eu sou Daniele Sena. Então, tudo isso que eu fui conquistando foi a base de estudo, de esforço, dedicação. Eu tenho 2 filhas. Maria Fernanda tem 9 anos e Maria Eduarda, que vai fazer 12. E eu acho que a gente é muito mais o que a gente faz do que o que a gente diz. E caminhos precisam ser abertos. Para que eu chegasse aqui, eu também me inspirei em outras mulheres que foram desbravando caminhos. E eu preciso, eu sempre digo quando eu estou conversando, eu acho que a gente tem missão na vida, né? Com A gente certeza. vem para cumprir. É muita coisa acontecendo na vida para ser em vão. Não dá para passar aqui Não em vai, vão. né, menina? Então, pelas minhas filhas, por 2 mulheres que eu tenho dentro de casa, né? Duas meninas que serão 2 mulheres no futuro. Por tantas outras mulheres que têm histórias parecidas com as minhas. Por um mundo ainda tão preconceituoso, tão machista. Por uma Câmara de Deputados Federais de lobos. De novo. A gente trouxe aqui, ó. Eu passei já por tantas outras situações. Eu entrei em canavial, sem internet, com um bandido. Gente, é fácil lidar com um sistema onde as pessoas não acreditam mais na política? Não. Claro que não. Mas sabe quem coloca a gente lá? É o povo. E é pra ele. As pessoas têm que entender que qualquer cargo público, você vai pra representar o povo. São projetos pessoais. Projeto pessoal, Hugo, vou te falar. Era mais simples assim, ó. Vou botar aqui meu escritório, vou advogar, vou continuar dando aula. Porque é difícil. A gente, como mulher, a gente se ausenta da nossa família. O homem que vai fazer campanha, a mulher tá lá, ó. Cuidando O filho dos cuidando, filhos, a casa com arrumada. certeza. Ele sai com a cabeça livre. A gente é tão boa em administrar as coisas que a gente dá conta de tudo isso. É mesmo. Então, assim, alguém Mas tem que paga começar. um preço muito alto. Paga. Mas assim, olha, Né? se a gente tiver que pagar preço para que a gente vá Conquiste, desbravando né? e fazendo conquistas, vale muito a pena. Com certeza. E como eu já olhei para algumas mulheres e disse assim, fulaninha chegou lá. Então eu também chego. A gente é referência para muitas outras meninas que às vezes não se imaginam naquela posição. E fala assim, ela tá lá, eu também consigo. E aí esse caminho, ó, não tenho medo. Ô, Dani, Maravilha. a nossa entrevista tá chegando no final. Eu sempre quando... Eu queria que você desse uma olhada para aquela plaquinha lá, tá vendo? Aquela primeira lá. Tá? Eu queria que você lesse aquela plaquinha. Queira bem, plante o bem e o resto vem. É isso? Sem dúvida. É isso? A Dani? gente, Com certeza. ó, É, a gente só colhe o que a gente planta. planta. Isso. E você plantou. Cada Durante um 7 ao que anos, você se dedicou ao consumidor. Eu acho que está na hora do consumidor dar uma Se resposta... dedicar, né? Também. Uma resposta para Dani agora, né? Não? certeza. É, Doris? Com certeza. E ela mostrou aqui com Eu propriedade vou o que agora vai fazer. eu vou lhe perguntar. Convenceu? Claro que convenceu. Jura? Com certeza. Então tá certo. Eu vou confiar em você, mulher, viu? Mas olha, deixa É. eu te falar uma coisa. A gente tá em campanha e eu sempre costumo dizer. Eu nunca chego na casa de ninguém e falo assim, vota em mim. Nunca.
Eu falo assim, deixa eu me apresentar pra você. Me conhece, sabe quem eu sou? E aí sim, porque isso que a gente precisa. A população precisa entender que ela tem esse poder na mão dela. É um poder incrível, que é o poder do voto. Pois é, e como diz o Faustão, urna não é pinico, né? Não é mesmo. Né? O Faustão diz Gente, isso. pelo Urna, amor pelo de amor de Deus. Deus. Saiba escolher. De Goiânia para o mundo. Dani Amém. Sena conversou com a gente. Valeu, obrigado. Obrigada. Valeu, Doris. Beijo.